Então, professor Gonçalo, estamos aí, né, mais um programa aí, né, mais um estudo, né, da escola dominical, da palavra, e hoje nós vamos ver essa parábola que é uma das parábolas mais difíceis, né, para nós interpretarmos e tentarmos extrair alguma coisa, né, que é a parábola do servo infiel, né, do administrador infiel, enfim. Eu sei que o cara é infiel. Com certeza. Então vamos estar falando sobre essa parábola que está, né, no livro de Lucas, capítulo 16. Então, leia para nós aí, professor. A parábola do mordomo infiel. Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 1, se vocês quiserem nos acompanhar. Ele dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. E este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tire a mordomia? Cavar não posso, nem mendigar tenho vergonha. E eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me receba em suas casas. E chamando assim cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma tua conta e, assentando-te já, escreve 50. Disse, pois, a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma tua conta, escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeais amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando essas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Daí um servo pode servir a 2 senhores, porque o há de aborrecer a um e amar a outro, ou há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis, pois, servir a Deus e a Mamon. Certo. Essa é a palavra, pastor. Pastor, aqui, eu tenho observado essa varia de Bíblia para a Bíblia. A gente percebe que, às vezes, algumas palavras elas vão mudando de sentido, né? Aqui fala em mordomo. Quando fala em mordomo, eu penso naquela casa, aquela mansão, aquele cara, aquela gravatinha, que é o chefe ali, né? Do serviço da casa, né? E quando fala mordomia, hoje a mordomia está meio assim, tipo coisas assim, privilégios merecidos, né? Eu acho que talvez seria até bom a gente começar esclarecendo para o nosso ouvinte, para quem estamos assistindo, o que é mordomo e mordomia. Eu acho que hoje tem um sentido um pouco diferente. Não, aqui, né? com certeza, professor. Então, professor Basotti, aqui até algumas traduções já traz assim como um administrador, né? E até tem uma matéria que seria mordomia cristã. Ou seja, como que nós lidamos com aquilo que Deus nos concede. A ideia é assim: nada na verdade é nosso. Nós administramos aquilo que Deus nos dá. Transitoriamente. Isso, de uma maneira, por um tempo. Como no caso aqui, por que ele é chamado de mordomo? Né? Porque ele exercia a mordomia, a administração. Não, nada era dele, mas ele tinha que cuidar como se fosse. Né? Não é um privilégio, é uma responsabilidade. Era uma responsabilidade. Né? E tanto é que ele é cobrado por isso. Né? Então eu creio assim que mordomia bíblica é nós administrarmos tudo aquilo que Deus nos deu e está nos dando, não só dons, mas a nossa própria vida. Será cobrado depois. Será cobrado a nossa família, os nossos recursos financeiros, o nosso tempo, o que nós fazemos com o nosso tempo, enfim, todas as coisas que fazem parte da vida e do viver, nós temos que saber administrar corretamente. Né? É muito interessante, pastor, porque logo aqui de cara, já começa, que o cara já começa tendo problemas, porque aqui diz assim, né, havia um certo homem rico que tinha um mordomo, e este foi acusado, né, de dissipar-lhe os bens. E ele, chamando, disse: o que é isso que eu senti? Presta conta da tua mordomia, porque já não poderás mais ser meu mordomo. Ou seja, né, já de cara, o administrador falou: esse cara não serve para mim. De cara, né, pastor? E a gente percebe aqui também o seguinte:
Eu até pensei que ele ia fazer uma defesa, né? Falar, não, vou provar que eu sou inocente. Mas eu já estou de cara, porque ele já estava também. Parece que aqui o patrão tem 100% de certeza que ele está fazendo coisa errada, e ele também dá a impressão que não está preocupado em provar a inocência, não. Sim. Como é que fala? Não, porque assim, ele na verdade, ele sabe que ele está devendo. Né? Embora aqui no versículo 2, né, o patrão manda chamar, e aí o patrão até fala assim, olha, eu escutei uma história aí e tal, e realmente ele nem tenta se defender, porque ele sabe que ele está devendo, vamos dizer assim, né? E a questão é assim, ele não estava roubando, digamos, desviando verbas, enfim, né? Mas ele estava esbanjando dinheiro, gastando dinheiro. Dissipar nesse sentido, né? Dissipar. Isso, ele estava dissipando, ou seja, ele estava tendo um padrão de vida que não era condizente com o salário que ele recebia, porque ele recebia um salário, ele não é um escravo, e se ele foi algum dia, hoje ele é uma pessoa livre. Tanto é, porque se ele fosse um escravo, ele ia apanhar, poderia até morrer e tal. Não, no caso aqui, como ele é um homem livre, ele vai ser despedido, né, do seu trabalho. Né? Mas a ideia aqui, ele não procura realmente convencer o patrão, porque ele tem, pelo menos isso, ele tem consciência de que ele, de alguma forma, ele dissipou. Ele faz jus àquela coisa. Enfim, ele merece o que está recebendo. Né? A ideia que dá é que ele dissipou do patrão, mas ele também não segurou o dinheiro, porque logo em seguida a gente vê aqui que ele já vai procurar ver o que vai fazer. Se ele tivesse pego o dinheiro do patrão e tivesse feito lá o caixinha, digamos, agora... Isso, já fez um, né? Mas parece que não. Aqui a ideia que dá é que ele já vai procurar um jeitinho de... Então, por isso que a gente comenta, professor Bastos, que ele não roubou, né? Ele foi um mau administrador, ou seja, ele gastava, talvez ele fez muitas festas, talvez ele... Tinha um cartão corporativo. Isso, tinha um cartão corporativo que ele gastava em excesso. Porque é um cartão assim, corporativo que não tem limite. Mas chega uma hora que você tem que pagar a conta, no final do mês tem bem a conta. E aí, então, tem invejoso que entrega também, invejoso. Lógico, porque, vamos dizer assim, dentro da cultura ali, não eram muitas pessoas que eram prósperas. Né? E aqui nós vemos que esse patrão, provavelmente ele seria assim, vamos imaginar hoje, uma pessoa que tinha fazendas, mas morava na cidade. E lá, chegou isso para ele lá na cidade, ó, lá o capataz da fazenda, o administrador da fazenda, não está sendo honesto com você e coisa e tal, né? E realmente, ele começa a ficar preocupado, né? E até ele fala assim, como é que vai ser? Eu vou ser despedido, cavar eu não consigo, né? É um trabalho pesado, né? A mão dele talvez não tinha nem carro, né? Que era outros que faziam o trabalho, porque ele só administrava. E aí ele fala assim, e de mendigar, né, tem vergonha. Quer dizer, trabalhar ele não quer. Não. Tudo pesado. Roubar não tem vergonha, mas mendigar aí é difícil, né? Realmente, professor, muitas vezes é assim, né? A pessoa não tem vergonha, ou seja, tem vergonha de algumas coisas, mas não tem vergonha de outras. Né? Ele tinha vergonha de falar, não, eu pegar esmola é vergonhoso e tal. Trabalhar, eu já não me... trabalhando pesado e tal. Então, por isso aí ele bola um esquema. Quer dizer, e assim, geralmente esses esquemas sempre dão errado, né? Mas o esquema que ele fez foi de chamar as outras pessoas. Os credores. Os credores. Do patrão dele. Do patrão. E aí, então, a ideia dele é assim, porque naquele tempo se fazia assim, professor, o judeu não podia cobrar juros, é uma ideia bíblica, né, lá no Antigo Testamento, né, mas o que eles faziam? Para burlar isso, né, então por exemplo, ver que esse patrão também não era boa gente, né, porque ele é meio malandrão também, né, e sempre assim, se você é malandro, vai ter sempre um malandro maior, né, é como Jacó se achava um bonzão, mas teve um Labão na vida dele. São muito sagazes. São sagazes, cuidado, né, se você é espertinho, pode ser que apareça um Labão aí na sua vida que vai ser mais esperto que você. Você vai pro Jacó depois também, vai deixar... Isso, é outra história, né? Mas só para a gente fazer uma questão, né? Então, naquele tempo eles faziam assim, o cara devia 10, só que cobrava-se 2 de juros. Só que não fazia assim, olha,
você deve 10, se você não pagar na data, vai ter 2 de juros. Eles não podiam fazer isso. Então eles já colocavam 12. Você deve 12 cados aqui de azeite, ou 100 cados, ou 200 cados, né, que era a medida ali de azeite, coisa e tal. Né? Hoje é um pouco perceber, você vai na loja e fala, olha, é 12, você pagar, você faço 10, quer dizer, você ia parcelar. Então, na verdade, ele está te tirando o juro, tanto desconto. Porque na verdade tem os juros embutidos ali, né? Então, mais ou menos era assim que funcionava, né? Então, ele tentou fazer isso, só que isso chega aos ouvidos também do patrão. O patrão acaba descobrindo esse esquema dele, né? E aí onde a gente percebe, né, que, na verdade, até assim, professor, o senhor tocou no assunto. Ele não tinha roubado, porque senão ele não ia estar preocupado, porque ele ia ter feito um dinheiro escondido na Suíça, lá, né? Uma conta, né? Um caixa 2. Na continuação premiada também, né? Não tinha lá, né? Não tinha a Lava Jato lá. Continuação premiada. Não tinha, mas ele não tinha um caixa 2. E outra coisa, esses valores aqui, apesar de ser valores assim, tal, mas não daria talvez 2 anos de salário, esse desconto que ele está dando aqui. Que não é, na verdade, um desconto, né? Na verdade, ele está sendo... aí ele está sendo honesto, né? Digamos, com aquela pessoa. Agora, eu fiquei pensando assim, professor, se eu faço isso, né? Será que ele não queria ter alguns cúmplices comigo? Então, aqui eu fico essas questões dos esquemas, né? Fala assim, então o cara fica também preso comigo aqui, né? Porque eu ajudei ele, depois ele me ajuda lá na frente, né? Aqui, pastor, não sei se eu li assim, ó, diz assim, ó, 100 medidas de azeite. Ele disse, toma a tua conta e assenta-te e escreve 50. Veja bem, vamos pensar na situação hoje. Você me deve 100 reais. Brincadeira, gente. Aí eu falo, pastor, assim, vamos fazer o seguinte, eu só pago 50, tá bom? Sim. Mas você sabe que esse dinheiro não é meu, eu tenho que repassar para o meu patrão. Sim. Certo? Eu vejo assim bem, esse eu acho que é um aspecto que às vezes nós, vamos imaginar o seguinte, eu estou aqui com essa minha máscara aqui, né? Vamos supor o seguinte, bom, a máscara, vamos supor que meu celular está aqui, vamos supor que o meu celular estivesse aqui, e esse celular custa 500 reais, né? Aí eu falo, olha pastor, paguei 100 reais nesse celular aqui, quer dizer, tem alguma coisa errada, se na loja ele custa 500, eu vejo que às vezes as pessoas fazem isso, quer dizer, aparece uma coisa muito vantajosa, sim. E a pessoa se acha inteligente, ela não pergunta o que está acontecendo, né? A origem. Né? Então, eu vejo que nós temos um certo cuidado também, porque esse comportamento, quer dizer, quando o cara fala, olha, você paga 50, a gente vê que aqui também é uma desonestidade. Na hora ele aceitou, ele não quer saber o que está acontecendo. Não. Na verdade, ele estava sendo roubado e não sabia aquela diferença, né? É o que ele está dando a mais. Mas aí a gente vê também que o próprio indivíduo que está roubando, ele, como ele vai poder roubar, ele ainda tira uma vantagem, ele faz uma média em cima do cara. Então são os dois, para mim, que estão agindo de má fé. Aquele que tem o desconto não pergunta por que o seu patrão, que história é essa de cobrar metade? Ele é mordomo, ele não é o dono. Ele não é o dono, exatamente. Então ele já aceita que é vantajoso para ele, então ele também é malandro, digamos assim. E aquele que está ali roubando, já que não pode roubar, ainda tinha uma vantagem em cima. Né? Eu vou que eu sou amigo dele e tal. Né? Então, me parece, pastor, que nessa parábola aí sobra pouca coisa. Você aqui, todo mundo aqui é meio metido a esperto. Não é que aqui no Brasil, é claro, né? Isso é só lá no Israel. Só na Israel, na época de Jesus. Só na época de Jesus, é verdade. Não, mas a questão, assim, eu acho que o único que sobra aqui, né? É quem está contando a história, é Jesus. É verdade, só sobra Jesus. Só sobra Jesus, porque tem o patrão não é boa gente, porque na verdade ele cobra juros que não deveria cobrar. O administrador não é tão fiel na sua administração. E os que vendem e negociam com o patrão através do mordomo, a gente percebe que também que eles procuraram, opa, uma vantagem aqui, eu estou devendo 100, agora eu vou dever 50, legal, mas da onde saiu e por que está saindo 50 aí, eles não questionam, né? E aí, enfim, né? Mas aí até no versículo 8, professor, fala assim, e elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Então,
Aqui é um ponto importante para entender esse versículo. Quem está falando aqui? Jesus está contando a parábola. Sim, mas dentro da parábola, quem fala isso é o patrão. É o patrão, é o Senhor. Não é Jesus que está falando, ou Jesus falou, que bom, eu posso, eu posso fazer umas coisas... É o dono do negócio. Isso, eu vou agir com sagacidade. Não. Bom, primeira coisa, assim, o patrão também não tinha muito o que falar aqui, né? Mas ele observou que ele foi sagaz, muito astuto. Muito astuto. Mas o barco está afundando, mas ele achou jeitinho de achar. Então, ele falou assim, não, esse cara, bom, apesar que ele foi demitido, ele não vai ficar. Nós vemos aqui que não há, o patrão fala assim, o cara é muito esperto, eu vou recontratar, eu vou cancelar, eu vou lá no departamento pessoal mandar cancelar a demissão dele. Não, ele vai sair. Mas a maneira como ele é esperto, né? Mas aqui, é interessante, vamos destacar aqui, elogiou, né, o administrador infiel, porque se houver atiladamente ou astutamente, né, porque os filhos do mundo ou cidadãos deste mundo, ou seja, dentro deste mundo, no esquema do mundo, o cara tirou 10. Tirou 10. Mas não no esquema de Jesus. Isso. Então a gente tem que entender isso. Separar. No esquema de Jesus ele ficou com 0. Mas aí tem um espertinho que vai falar assim, tirou 0 com Jesus, 10 no outro, na metade é 5. Não vamos levar por isso aí. Porque, ou seja, uma vai anular a outra. Ou seja, ele talvez foi bem no esquema do mundo, mas no esquema de Jesus ele não foi bem. Exatamente, pastor. E eu vejo aqui que realmente aqui muitas vezes, o que a parábola vai deixar muito forte essa ideia, é que muitas vezes perante o mundo a pessoa está bem, ela é bem quista, nossa, que cara inteligente, que cara esperto. E a gente faz isso, às vezes quando a gente não é atingido por aquela Jesus, a gente fica quietinho. A gente às vezes só se mexe igual o patrão aqui. Na hora que ele viu que mexeu com ele ficou indignado. Então eu vejo que aqui uma das lições que vai ficar nessa parábola é que Jesus está chamando a atenção. Nem tudo aquilo que no mundo parece bom, aquele cara que tem um respeito, olha o fulano, olha o carro dele, olha a roupa dele, a aparência dele, quer dizer, mas no geral nós não olhamos o que está por trás daquilo, né? Pastor, e Jesus leva em conta isso. Certo. Realmente, Jesus ele leva não só a questão da aparência, mas todas as motivações. E é interessante, por que esse também patrão vai elogiar? Porque assim, eu imagino assim, professor, por exemplo, poxa, o cara é espertão mesmo, hein? Nossa, ou seja, porque eu pensei que era esperto, o cara foi mais esperto. Tanto é que o patrão não poderia levar isso a juízo, porque ele ficaria mal diante lá na sinagoga, com os outros patrícios lá, né, do judaísmo, porque eles não podiam cobrar. Então o que esse administrador fez? Ele cortou os juros que estavam embutidos. Então ele falou assim, o cara é esperto mesmo, quer dizer, me pegou. Foi isso. Eu não tenho uma base legal para... Não, ele teria até uma base, mas para ele ir aos tribunais, ele ia se expor. E aqui agora, ele poderia dizer assim, olha gente, eu não sabia de nada, foi o meu mordomo. A gente não vê isso aí hoje. Ele foi sagaz também. Foi sagaz. Não fui eu, por isso que eu estou mandando ele embora. Porque o judeu, nós, somos especialistas em arrumar culpado. Sempre tem que ter um bode expiatório. Então, na verdade, assim, foi o patrão que elogiou o próprio administrador, ou o próprio empregado. Jesus não está elogiando. E aí sim, aí nós vamos para o versículo 9, que aí esse versículo, vamos procurar entender um pouquinho. Esse versículo é bem difícil de entender, pastor. Isso, Eu vou ler aqui, pastor. O senhor faz esse comentário, diz assim, e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos receba dos tabernáculos eternos. Certo. Então, assim, professor Basotti, nós vemos assim, este homem, porque a expressão, eu quero sempre destacar, deste mundo, ou os filhos deste mundo, ou seja, dentro do esquema, esse homem era muito competente, muito sagaz, muito astuto, enfim, e administrou por um bom tempo, até que descobriram, talvez por inveja dele, talvez não teriam descoberto,
Se talvez ele tivesse molhado a mão de alguns, né? Enfim. Né? Mas aí então, ele é elogiado pelo patrão dele agir de uma maneira, né, bem astuta. Aqui no caso, é Jesus falando, que ele fala assim, olha, toda a questão do dinheiro jaz neste mundo. Faz parte do sistema. Tanto é que Jesus ele não usa a expressão dinheiro, riqueza, né, mas usa a expressão de uma entidade, que é Mamon. Né? O Deus do dinheiro. É o Deus do dinheiro, né? ou da riqueza. Né? Por isso que a avareza passa a ser idolatria, né? Porque a pessoa sovina, munheca, pessoa avarenta, né? Que ela quer o dinheiro pelo dinheiro. Né? E aí então Jesus fala assim, bom, se uma pessoa que está dentro do esquema do mundo, ele procura agir da melhor maneira possível, nós que fazemos parte, não deste mundo, mas nós fazemos parte do reino de Deus, nós temos que ser diferentes. Porque isso aqui também, dentro da literatura, né, nós temos crônicas, temos contos e tal. Aqui, a linguagem utilizada aqui é ironia. Porque Jesus, embora ele esteja falando nos versículos primeiros do capítulo, fala que ele está falando para os discípulos. Mas no capítulo 14, nós vemos que alguns fariseus, né, os fariseus que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Ou seja, de certa forma, Jesus ele está falando uma coisa, mas ele quer dizer outra. Ele não está dizendo, olha, é elogiável roubar, fazer isso, fazer aquilo. Não. Perceba uma coisa, vocês que dizem, né, porque os judeus estão falando, nós não somos desse mundo, nós somos o povo eleito. Então, se vocês são mesmo, vivam de maneira diferente. Eu acho interessante que quem estava ouvindo esse sermão eram os publicanos. Sim. E os publicanos faziam esse jogo. Eles tinham que cobrar imposto dos judeus e passar para os romanos. Até onde eu sei, eles cobravam mais do que devia e repassavam menos. Eles roubavam dos dois lados. Sim. Então, aqui para os publicanos, isso também encaixava bem. O Judas que estava aqui, que era discípulo, ouvindo, deveria ter já aqui se tocado. Sim, né? Ele já estava fazendo esse joguinho também. Porque o problema em si, né, segundo Timóteo, capítulo 6, verso 10, o problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Tá? Então, o amor ao dinheiro é que nos leva, muitas vezes, a nos desviarmos do caminho do Senhor. Por isso que ele fala assim, porque todo dinheiro, ele fala riquezas de origem iníqua, ou dinheiro sujo, né, algumas traduções, ou seja, porque todo o dinheiro, ele em si, se não é consagrado ao Senhor, é por isso que nós oramos, consagramos dízimos, ofertas, enfim, né, porque nós estamos dizendo, não, esse dinheiro servia para alguma outra coisa, mas agora vai ter um fim propício, que é para a obra de Deus, para a casa de Deus, enfim, todas as coisas que forem necessárias. Ou seja, nós estamos sendo prudentes, nós não estamos sendo astutos. Porque você pegar lá em Gênesis, a serpente era a mais astuta das animarias. Então podemos dizer assim, que toda a astúcia está carregada de uma ideia maligna. Agora, nós temos que ser prudentes com aquilo que o Senhor tem nos dado. Aí nós temos que ser bons mordomos. Esse cidadão procurou ser um bom mordomo segundo o mundo, segundo o esquema. Então até o patrão falou assim, poxa, o cara é até bom, ele tem a malícia, ele sabia onde tirar, como tirar, enfim tal. Agora o Senhor fala, não, vocês não são deste mundo. Então se eu não sou deste mundo, vamos dizer assim, do versículo 1 até o versículo 8 não serve para um cristão. Ou seja, Jesus está dizendo assim, o que eu falei aqui, faça o contrário. Faça o contrário. Porque senão vocês vão cair na mesma armadilha e vocês vão ficar desempregados. Desempregados no sentido mais... Então, e aí é o seguinte, não é que com... vamos dizer assim, ofertas, com dízimos e coisa e tal, que nós vamos aí para os tabernáculos eternos, que tem essa expressão, mas significa que nós estaremos agindo de maneira diferente como filhos da luz, e como os filhos da luz nós temos como destino os céus. É interessante aqui que os fariseus eles eram dizimistas fiéis, eles são chamados de avarentos. Então, que não basta também dizer ser um grande
Dizimista, quer dizer, é o todo, a relação dele com o dinheiro. Porque até o que nós comentamos, né, professor? Aqui, esse patrão não vai contra o empregado que assinou as promissórias diferentes, abaixando os valores, né, porque eles têm a ideia da aparência. Então, se ele questionasse, ele poderia questionar com os tribunais e até talvez reverter, né, os valores que lhe foram tirados, enfim. Né? Só que aí ele ia expor que ele estava cobrando juros. Né? Mas que é diferente dos publicanos e fariseus, por exemplo, lá o baixinho, lá, o Isaac, né? Zaqueu. Já troquei aqui. Zaqueu. Ele percebeu que ele cobrou a mais e embolsou. Tanto é que ele vai devolver 3 vezes mais, 4 vezes mais, enfim. Né? Então, não é o caso aqui. Então, tudo aqui é uma questão de aparência. Tudo foi em questão de aparência. E tem pessoas na vida da igreja que dizimam por aparência, né? Para dizer, ó, constar meu nome lá, para ninguém dizer nada, entendeu? Mas não tem o coração. A nossa ideia é sempre assim, que alguém, todos nós podemos dar alguma coisa, todo mundo pode dar alguma coisa. R$1 é uma coisa, R$2 é uma coisa, tal. Alguma coisa a gente pode dar. Mas acima de tudo, né, segundo as nossas posses. Isso. De coração. E terceiro, de coração. Né? Então, não adianta eu dar R$10, né, sendo que eu poderia dar mais, contribuir mais. Né? Eu estou dando uma oferta ali para dizer que eu contribuo, entendeu? É uma questão mais de aparência do que de essência. Né? E outra coisa, na vida da igreja, uma das coisas que a gente sempre ouviu, né, professor Basante, o senhor já está um tempinho aí, né, uns 45 anos na igreja. 60 anos na igreja. Que já ouviu falar, o fulano é o maior dizimista da igreja. É mentira, não tem. Porque se eu dou 10%, você dá 10%, nós damos iguais. É aquela viúva que deu só um montinho, deu mais do que nós, que ela deu tudo que tinha. Deu tudo que tinha. Né? Então, a questão dessa parábola, eu creio que assim, é como que nós lidamos com o dinheiro. Eu creio que nós temos que ser bons administradores dos recursos que Deus nos dá. Né? Eu vejo, pastor, nessa parábola também, um comportamento que está muito presente em nossa sociedade. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Alguns anos atrás eu estava em São Paulo e peguei um táxi. Né? E o taxista estava muito bravo, mas o cara estava nervoso. Ele falou, você me desculpa, eu estou muito bravo. Era uma corrida longa até. Eu falei, o senhor está bravo, né? E ele falou, olha rapaz, eu tenho um colega de trabalho e essa noite ele foi assaltado, ele reagiu e bateram nele, deixaram ele todo quebrado, está hospitalizado, eles subiram com o carro dele. E o cara estava bravo, né? Muito bravo. Indignado e com razão. Mas aí nós continuamos a viagem. Ficou doendo pelo amigo. Aí a viagem continuou e no dado momento a gente entrou em assunto de carro. Eu tinha quebrado o carro aqui em Maringá, estava em São Paulo, mas é um absurdo, o cara quer R$1.000 na peça. Pô, aqui em São Paulo, já mudou até no banco, mudou o tom de voz. Aqui em São Paulo não tem problema. Aqui tem um lugar que a gente comprou uma peça dessa por R$100 para você pagar. Eu falei, como é que chama esse lugar, né? Ele falou, esse lugar chama Robalto. Olha que nome sugestivo, Robalto, né? Muito bom. Então, eu vejo que muitas vezes nós temos esse comportamento duplo, né? Você tem uma moral. Quando é com você ou com o seu amigo, existe aquela indignação. E quando é para os outros, então eu vejo nesse patrão, essa dupla moral também. Sim. A nossa sociedade ela é dual, eu vejo, é muito forte na nossa cultura isso. Quando é contra mim, eu estou indignado. Quando é meu favor, eu sou o cara esperto. Né? Eu sou beneficiado. Então, professor Basalti, dando continuidade aqui, né, no nosso texto, realmente o senhor tem razão, né, que muitas vezes nós ficamos... Por isso que Jesus está enfatizando aqui, talvez até de maneira, usando a ironia, né, essa ironia, mas aí no versículo 10 ele diz, ó, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então, ou seja, como nós nos relacionamos. Né? Porque muitas vezes eu quero grandes coisas, mas nem naquilo que é o pouco, eu não demonstro a fidelidade, eu não sou um bom mordomo. Né? Pessoas querem mais anos de vida, eu queria viver, mas não cuida nem, né,
da vida que Deus deu, daqueles anos, né? Usa o seu corpo de maneira errada, usa o seu tempo de maneira errada. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu não consigo ler a Bíblia, eu não tenho tempo. Mas aí você vai numa conversinha e tal, aí fala assim, eu maratonei lá uma série da Netflix. Eu sei que você não faz isso, né? Nós não fazemos isso, mas tem gente que faz isso. Bem maratona. Eu já ouvi falar de pessoas assim, né? Mas aí você vai analisar, cara, é 50 capítulos, muitas vezes de 1 hora cada um, é 50 horas. O cara nem tomou banho aquela semana. Não, ele ficou 50 horas. Tudo bem, quer dizer, a mordomia do nosso tempo. É verdade. Né? Não estou dizendo que você não vai assistir a alguma coisa, mas arrume tempo também para ler a Bíblia. Né? Eu não posso isso, não posso aquilo. Né? E eu sempre digo assim, professor Basório, não existe pessoas sem motivação, pessoas são motivadas. Então, por exemplo, se você fala para uma pessoa assim, vamos na igreja, tá, ele não pode, eu estou ocupado, tal. Mas aí você descobre que o cara gosta de pescaria. Aí você promove na igreja lá, não é, que vão fazer uma pescaria. Aí você fala para aquele cidadão, Jorginho, né? Se tiver algum Jorginho, Jorginho, é o seguinte, nós vamos fazer uma pescaria, então é o seguinte, nós vamos sair da frente da igreja 4 horas da manhã. 3h30 está lá. 3h30 é o primeiro a chegar. O cara não é motivado? É motivado, só que ele se motiva por coisas erradas, ou por outras motivações. Mas todos nós temos que nos motivar para o reino de Deus, para as coisas de Deus, e sermos fiéis. Se Deus te deu 1, administre 1. Se Deus deu 2, administre 2. Pastor, eu vejo que essa palavra é muito importante, nós pegarmos o nosso contexto. Nossa sociedade está atolada na corrupção. Então eu vejo que nós vamos resgatar realmente esses valores que Jesus enfatiza aqui. Sim. Né? Acho que esse é o nosso... E nós, muitas vezes, a gente acaba entrando do mundo. Quando esse taxista falou isso para mim, voltando à história, quer dizer, ele não teve a percepção, né, que ele não conseguiu ligar, ele conseguia ligar as duas histórias, mas ele não teve a percepção. Então, a pessoa está tão envolvida que para ela, quer dizer, aquele raciocínio, quando é contra mim, eu estou indignado. Quando é meu favor, eu sou esperto. Não, e outra coisa... Só para terminar, pastor. Quem sabe aquele carro que foi desmontado do amigo dele, ele vai lá e comprar a peça. Mas não estão ligados, eles não conseguem ligar isso. Poderia, é isso que eu pensei. De repente, aquele carro foi desmanchado e ele estava indignado, mas ele estava indicando para você o caminho. Para comprar a peça. Para comprar essas peças, né? Aí... pastor, o pessoal está me chamando. Eu não comprei a peça. Não comprou. Não comprei. Professor é de Jesus, irmão. Você que já julgou e pensou errado. Eu não comprei a peça. Não comprou. Eu comprei na agência enquanto voltei. Ele foi tentado, mas não cedeu à tentação. No versículo 12 aí, professor, fala assim, se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Então, por isso assim, Jesus está usando essa parábola, mas ele está dizendo, faça ao contrário. Ou seja, aquele administrador, ele não foi fiel naquilo que não era dele, era do alheio, ou seja, do patrão. Então o Senhor está dizendo assim, que eu quero algumas coisas, mas eu não sou um bom mordomo daquilo que Ele já me deu. Que na verdade a minha vida não é minha, é do Senhor. Minha família não é minha, é do Senhor. Os recursos que eu tenho não são meus, são do Senhor. E como que eu posso, o que eu posso ter então, professor? A vida eterna. Tabernáculo eterno. E isso eu posso perder. Pastor, eu ainda estou gostando daquela grana lá, né? Aquela grana lá. Porque veja bem, então, se a gente pensar, é uma coisa que eu poderia ter, não fiz, né? Então eu compro a peça por 100, economizei 900, aí eu chego aqui, no culto está sendo filmado agora, né? Sim. Eu tenho aqui, vai ficar essa crise, eu estou com 400, eu estou rachando com Deus, 450 extra aqui, eu cheguei aqui, uma bênção. Uma bênção, irmão. Uma bênção. Então, toma cuidado com isso, né, pastor? Então, e ainda... É a origem do dinheiro. Né? A origem, né? Porque, na verdade, assim, Deus não está... eu sei que existem muitas coisas hoje, né, professor, envolvendo a questão financeira da vida da igreja e tal, mas eu vou ser sincero, Deus não está preocupado com se nós estamos dando ou não estamos dando dinheiro para a igreja. Mas como? Com qual motivação? Com que motivar exatamente? Com qual motivação? Né? Porque, por exemplo, tem pessoas que dão várias, dinheiro aí, vários valores altos, enfim,
mas talvez até para um desencargo de consciência. Não é assim por amor à obra. Olha, eu quero ver o evangelho pregado, eu quero ver, por exemplo, uma aparelhagem melhor para a vida da igreja, eu quero abençoar a vida dos missionários, quem sabe abençoar as nossas congregações, que precisam tanto, né, de recursos e muitas vezes não têm. Ou seja, é uma visão mais ampla. Então, mas se eu tenho amor ao dinheiro, eu dou 10%. Mas ele pode dizer assim, porque hoje nós temos um órgão de governo chamado COAF, que ele sabe tudo que você comprar hoje, tem tudo lá. Sim, sim. Entendeu? O COAF de Deus é muito melhor, quer dizer, ele sabe tudo aquilo que a gente comprou, que pagou, se maratonou lá no Netflix e no meu, está tudo lá no COAF. Você conhece o nome de todos os personagens do Games of Thrones, mas não conhece o João 3,16, Jesus. Porque tem pessoas, né? Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa dizendo, né, que é uma cultura inútil, né? Mas ele sabe todos os nomes, né, de todos os personagens do Games of Thrones. Entendeu? E daí? Tem capacidade de aprender alguma coisa. Então, ele tem inteligência. Vamos usar nossa inteligência para a palavra de Deus, para as coisas de Deus. Né? Aqui ele fala, né, continuando no versículo 13, professor: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e as riquezas. Porque, na verdade, aquele mordomo, ele não pôde servir o seu patrão adequadamente. Que ele fazia um jogo duplo. Porque a questão dele era grana, era dinheiro. Ele não estava ali pelo trabalho em si. Porque o que nos dignifica como seres humanos é o trabalho em si. Não o quanto eu ganho. Porque muitas vezes, assim, como o senhor falou, então imagina assim, você fala assim, eu arrumei um trabalho agora, tal. De repente você fala assim, eu vou ganhar 30 mil. Opa! Você fica pensando, pera um pouco, o cara não tem tanta qualificação assim. Né? Ou até pode ter uma qualificação, mas fala assim, que trabalho hoje vai pagar 30 mil? Não, uns esqueminha aí, bem tranquilo. É uma coisa tranquila, né? Home office, não precisa nem sair de casa. Né? Então, é lógico, a gente fica pensando assim, não cheira bem, né? Tem coisa que não cheira bem. Né? Então, na verdade, seria assim, se eu quero servir ao Senhor, então, o princípio de Wesley, né, que a gente já comentou aqui num outro estudo: ganhe o máximo que você puder, economize o máximo que você puder, e doe o máximo que você puder. E doe o máximo que você puder. Mas, pastor, eu vejo assim, ganhar o máximo que puder, vai bem. Economizar o máximo que puder, vai bem. Mas quando chega na terceira parte, que é mais difícil, é o doar, pastor. Aí, até o segundo, você vai bem. O terceiro já é mais difícil. Só que é isso que a nossa mentalidade tem que mudar. Tem que mudar, exatamente. Porque a terceira parte, que é a mentalidade nossa, dá uma segurada. Porque, assim, tem pessoas que usam essa expressão. Dai a César o que é de César. Né? Jesus usou essa expressão. Né? Então, vamos pegar a questão do imposto de renda. Né? Então, você já ouviu pessoas falar assim, puxa, Silvio, eu paguei 15 mil de imposto de renda. Quer dizer, ele está falando que ele pagou. Se ele pagou é porque ele ganhou um valor exorbitante, ou seja, condizente com esse valor que ele está pagando. Eu prefiro ganhar 100 e pagar 15 do que ganhar 1.000 e pagar 100. Então, lógico, eu queria pagar 30 mil reais de imposto de renda. Eu queria. Porque significa que eu ganhei um valor que é muito maior que isso. Né? O problema não é o que eu pago, é aquilo que eu fico. Né? O problema não é eu dar os 10%, mas é o que eu faço com os meus 90%. Se eu tenho pedido sabedoria a Deus para tratar de maneira sábia esses 90%. Né? Então aqui nós vemos assim, nós não podemos servir os dois senhores. Como esse mordomo aqui foi demitido, né? Você está demitido. Né? Nós podemos ser demitidos da graça de Deus, ou seja, não que Deus vai retirar a graça, mas eu saio da proteção da graça de Deus, do amor de Deus e tal. Por quê? Porque, por exemplo, professor, vamos pegar um exemplo aqui que é bem simplesinho, mas vou dizer, nós estamos nessa época aí, né, de coisas assim, mas vamos supor que, né, tem a pandemia aí, todas as coisas e tal, e você é motorista de ambulância, né? Só que aí o pessoal descobre que você pegou a ambulância, colocou a família e foi passear, né? Vai dar
que procó, né? Vai dar uma situação, né? Vai dar B.O. pro seu lado. Alguém vai filmar e alguém vai filmar e tal. E aí vão ficar indignados porque você está usando uma propriedade que é da cidade, do governo, enfim, que é para uso exclusivo da saúde, você está usando para outros fins. Né? Agora, professor Basotti, nós fomos criados para uso exclusivo de Deus. E as pessoas, eu não vejo pessoas ficando indignadas, falando, fulano é para uso exclusivo de Deus, mas olha o que ele está fazendo, ou o que ele não está fazendo. Não ficamos indignados. Né? Então, exclusividade Deus quer ter. Tem uma música do grupo Elo que eles usam essa expressão, exclusividade Deus quer ter. Né? Então nós fomos feitos para o louvor da glória do Senhor. Amém. Qualquer desvio disso, professor, né? Nós estaremos servindo a um outro Senhor e não ao Senhor da vida, o Senhor do amor, aquele Senhor que nós vimos na semana passada na parábola, que recebe com amor, que festeja, que tem alegria. Alegria. Aqui nós vemos, essa é uma parábola triste. Porque nós sabemos aqui que ele foi demitido, não sabemos como que foi, né? se ele já estava perto de se aposentar pelo INSS ou não, como que seria a vida dele, né? Porque ele não cavar não podia, mendigar ele tinha vergonha, então o que ia fazer da vida dele? Né? Hoje nós ficamos assim, o que nós fazemos da nossa vida? Né? Eu vejo assim, pastor, que essa parábola foi para aquele público ali, tanto que assim, daquele público talvez alguns mudaram a vida, né? Mas essa é a ideia. Eu acho que esse tipo de relação que você tem aqui era aquela sociedade que estava realmente corrompida, né? Uma corrupção tal que levou à crucificação de Jesus. Mas quando o senhor falava aqui, eu me lembrei de uma passagem de Jesus que é muito interessante. Parece que não tem a ver, mas tem a ver com o que nós estamos vendo aqui. É quando aquele escriba se apresenta, um escriba se aparece para Jesus e diz assim, Senhor, onde quer que fores, eu te seguirei. Palavras bonitas. Sim. Né? E o escriba era quem sabia descrever na época. Aquela turma de Jesus era um bando de pescador analfabeto cá entre nós. Sim. Poxa, se você pensar no raciocínio lá e falar, pô, chegou um cara aqui, diferença. Mas o que Jesus falou para ele? As aves têm seus ninhos, a raposa tem seus covis, e o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não está falando de dinheiro ali, não tem onde cair morto. Sim. Mas o que eu entendo, a verdade de todo aquele discurso, aquele escriba estava pensando em ganhar alguma coisa, o que não era uma ideia tão estranha. Se eles começassem a cobrar por milagre, nossa, ia ficar bem. Jesus ia, pegava Jesus, tirava para Roma, ficava naquele fim de mundo, vamos lá curar a mãe do imperador César, está com a perna quebrada. Jesus era uma fonte de renda potencial. Havia um tipo comercial daquele escriba, mas Jesus conhecia o coração dele, ou seja, Jesus já cortou na raiz. Sim. Ó, temos aí, professor, no versículo 15, que assim, embora ele falasse com os discípulos, alguns fariseus também ouviram isso. E ficaram zombando e tal. Mas no versículo 15, eu creio que vem o desfecho dessa história. Isso, eu concordo com o pastor. Né? Olha, eu vou ler então 15. Jesus então aqui já fechando, né? Vós sois os que justificais a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Ou seja, pastor, muita gente aí que está bonitinho na foto, né? Que nós estamos, o cara aí, esse é o cara, né? Nós estamos pensando que o cara, mas para Deus, aquele indivíduo é abominação. Então, é uma palavra forte, né? Exatamente. Abominação é uma palavra muito forte. Ou seja, é uma advertência muito severa. E até tem aquele texto de Apocalipse, né? O Senhor, quer dizer, causa náusea em Deus. É uma repugnância, né? Ou seja, porque aquilo que os homens acham que é muito bom, na verdade não é. Né? Então, a ideia dessa parábola é assim, quais são os nossos valores? Quais são os nossos princípios? Né? Qual é realmente a nossa fé? Né? Como nós lidamos com os recursos financeiros? Como nós lidamos com o nosso tempo? Enfim, como nós somos, como mordomos? Porque nada do que nós temos é nosso, tudo pertence ao Senhor. E para fechar, pastor, algo que é muito mais, como o senhor falou, haverá um julgamento. Sim, vai ter um dia, prestação de conta. E não adianta enrolar. O COAF do Senhor lá está com todas as informações. Uma hora seremos chamados. Seremos chamados para prestar conta. Então, eu vejo que, do que eu vi hoje aqui, que eu aprendi com o senhor,
é que nós precisamos ter uma vida não de aparências, né? Mas uma vida onde aquilo que nós fazemos aqui, que nós somos, é compatível. E na parte financeira, é muito importante nós sermos cuidadosos, porque o mundo está à nossa volta e nós acabamos muitas vezes, né, incorporando esses valores. Então, para o Brasil, né, eu falo por mim também, né, esse nosso jeitinho brasileiro, né, essa visão, às vezes, que a pessoa que leva vantagem é inteligente, nós temos que mudar isso. Mudar, transformarmos para a renovação da nossa mente. Isso. Né? Bem, irmãos, talvez não esgotamos todo o nosso estudo, mas eu creio que dá para você entender, né, um pouco dessa parábola. Essa é uma das parábolas mais difíceis, né, para nós entendermos. Se você ler vários comentários, eu li talvez uns 30 comentários para poder, né, ter alguma ideia aqui, né, sobre esse texto. Para mim foi muito abençoado essa leitura, esperamos que para você também. E para a próxima semana nós vamos deixar a surpresa, né, pastor? Vai ficar em suspense qual vai ser a nossa próxima parábola. Então, mas fiquem atentos aí, vai ser mais uma oportunidade. Eu tenho aprendido muito, pastor. Eu espero que os nossos ouvintes também. Deus abençoe a todos.